Olá, querido, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez para mais uma aula do curso Panorama Bíblico e no dia de hoje nós vamos fechar o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Eu acho que você lembra que Gênesis significa origem. Este livro no qual nós passamos, 5 aulas dele para ensinar para você a respeito dos tempos do começo. Na aula passada, nós falamos a respeito da corrupção da geração pré-diluviana, daquela geração sobre a qual o juízo de Deus caiu, sobre a qual o dilúvio do Senhor veio sobre eles. Na verdade, o dilúvio ele tinha um propósito duplo. O dilúvio tinha um propósito destrutivo, mas também o dilúvio tinha um propósito construtivo. Destrutivo no sentido de trazer juízo sobre aquela terra. E também construtivo no sentido de que Deus salva 8 pessoas, salva casais de animais. Lembra? 7 casais de animais limpos. Um casal de animais que eram considerados animais que não eram limpos. Para quê? Para que a terra pudesse ser povoada novamente. Para que houvesse um novo começo. Deus é um Deus de novos começos, louvado seja o seu nome. Mas aí há uma pergunta: o dilúvio foi local ou o dilúvio foi global? Na verdade, muitos eruditos das Escrituras acabam indo para um lado, alguns, e indo para outros, não é verdade? Embora o texto bíblico diga que todos os montes ficaram encobertos, e isso é um argumento muito forte a favor do dilúvio global, há aqueles que acabam falando a respeito de um dilúvio local, dizendo que o autor bíblico, no caso, ele tinha o conhecimento apenas da região onde ele habitava, portanto, o que ele viu foi a destruição daqueles habitantes que moravam naquele lugar. Eu não sei qual é a sua posição com relação a isso. Você é livre, há argumentos bons de ambos os lados. Para ir mais fundo, você pode procurar na própria rede, na própria internet. Se você der um Google, você vai encontrar. O fato é que o dilúvio é um acontecimento que nós podemos encontrar narrado na história de muitas tribos, de muitos povos no passado. Logo, então, a gente pode afirmar que, de fato, houve um dilúvio. Pois bem, o dilúvio acontece. Os homens descem da arca, começam a povoar novamente a terra. E lá em Gênesis capítulo 11, a gente vê um outro acontecimento interessante e digno de fazer menção aqui, que é o acontecimento da confusão das línguas da Torre de Babel. Logo após o dilúvio, uma das ordens de Deus foi para que os homens se espalhassem e povoassem a terra. No entanto, os homens quiseram ficar em um só lugar. Eu gostaria de ler com você o texto de Gênesis, capítulo 11. Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. Gênesis, capítulo 11. Diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal, e disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então os homens se reúnem para pecarem contra o Senhor, para desobedecerem a Deus. A gente pode então dizer o seguinte, que os homens passaram por alto mandamento de Deus. Nós podemos afirmar que eles foram motivados pela intenção de exaltação pessoal. Eles queriam fazer um grande nome para eles mesmos, e os homens excluíram Deus de seus planos. E aí a gente vê um outro juízo vindo sobre esses homens, que é o juízo da confusão das línguas. E aqui a gente pode afirmar que as nações acabam vindo a existir aqui, porque as pessoas se confundiam, não conseguiam se comunicar, então juntaram-se aqueles que falavam uma língua, foram para uma direção, outros que falaram outra língua foram para outra direção, e assim a terra pôde ser povoada. Deus os força a povoar toda a terra. Pois bem, ao entrar no capítulo 12 do livro de Gênesis, a gente percebe que há uma mudança de foco dentro do livro de Gênesis.
O foco deixa de estar em toda a humanidade e vai começar a estar especificamente em uma família, que é a família de Abraão. O texto de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, vai nos dizer o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei o nome, ou melhor, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui nesse texto a gente tem a chamada de Abraão, inaugurando um período que nós chamamos de período patriarcal. O período patriarcal vai de Gênesis capítulo 12 até Gênesis capítulo 50. Começa por volta de 2000 a.C. e dura mais ou menos 3 séculos, segundo Paul Hoff. Ok? E quem são esses patriarcas? Todos nós conhecemos Abraão, Isaque e Jacó, mas José também entra como um patriarca. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho a respeito da importância de José. Então, como eu disse, a partir do capítulo 12, a história da raça é deixada de lado e a história de uma família começa a ser relatada. E talvez você pode aí precipitadamente afirmar, bom, então a partir daí para Deus só importa os descendentes de Abraão. Não, na própria chamada de Abraão, nós conseguimos ver o evangelho revelado ali. Porque no versículo de número 3, o Senhor diz para Abraão o quê? O Senhor diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual é o propósito então de chamar essa família? O propósito de chamar a família de Abraão é criar um povo, através do qual, por meio do qual, virá o Messias prometido, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Esse era o propósito de Deus, abençoar todas as nações da terra, e não apenas uma família específica, mas usar essa família para a bênção de todas as outras. Então, voltando aqui no slide, o propósito era formar um povo que seria um meio de cumprir o plano de salvação. A partir da chamada de Abraão, você sabe que Abraão habitava numa terra chamada Ur dos Caldeus, uma terra que, segundo os achados arqueológicos, era uma terra um tanto quanto desenvolvida, a cidade onde Abraão habitava. Abraão então sai dessa cidade para peregrinar numa terra que passa a ser chamada então de Terra da Promessa. Falando a respeito dos patriarcas então, nós temos Abraão, o pai da fé, vamos chamar assim. Nós temos Isaque, que é o filho da promessa. Você se lembra que quando Deus chama Abraão, há um problema com Sara. Sara era estéril. No entanto, Deus a faz conceber. E o filho da promessa aí, o filho que Deus lhes dá é Isaque. Ok? Há um acontecimento muito interessante que nós não podemos deixar de mencionar no livro de Gênesis, que é quando Deus pede a Abraão a entrega do seu próprio filho como um sacrifício. Abraão, sendo um homem de fé, amando a Deus acima de todas as coisas e acreditando que Deus era poderoso para até recobrar Isaque dentre os mortos. O texto bíblico fala a respeito disso para nós, porque Deus já havia revelado que Isaque era o filho da promessa, que em Isaque viria a descendência de Abraão. Abraão então vai ofertar Isaque no Monte Moriá. E no Monte Moriá Deus impede Abraão de fazer isso. Não é verdade? Abraão então pega um animal que estava ali perto, sacrifica esse animal, e ali é dita uma frase muito interessante. Ali, propriamente não, um pouco antes, quando Isaque está indo com ele, Isaque faz a pergunta: eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo para o sacrifício, mas cadê o animal? E aí então Abraão diz: o Senhor proverá. E nós que conhecemos e podemos olhar a história do Evangelho milhares de anos depois, nós podemos afirmar que esse cordeiro que o Senhor proveu foi Jesus Cristo. Então Isaque é o filho da promessa, e de Isaque vem Jacó. Jacó é para nós um exemplo do homem que se converte a Deus. Você conhece a história e sabe que no Val de Jaboque,
numa noite em que Jacó tem medo dentro do seu coração, porque ele está voltando para se encontrar com o seu irmão, ao qual ele havia enganado. Ele então tem um encontro com o Senhor lhe muda o nome, o Senhor lhe toca a coxa e o faz manco por toda a vida depois desse episódio, não é? E depois disso a gente percebe um Jacó mudado, transformado depois desse encontro com o Senhor. Então nós podemos dizer que Jacó é o exemplo do homem convertido. E de Jacó vem as 12 tribos, que nós conhecemos como as 12 tribos de Israel. E um desses filhos de Jacó é José. Quando José nasce, à medida que ele cresce, ele tem o favoritismo do pai, tanto que o pai lhe dá uma roupa diferenciada da roupa dos seus irmãos, mas José também tem sonhos que são sonhos proféticos com relação à sua vida e com relação à vida de sua família. E pelo favoritismo que Jacó tinha para com ele e pelos sonhos que ele tinha, ele foi odiado pelos seus irmãos. Você conhece a história, ele é vendido pelos seus irmãos, ele vai parar na terra do Egito, vai ser escravo na casa de Potifar. Na casa de Potifar, Deus o abençoa. A mulher de Potifar arma para José. José é preso e ele sai da prisão para interpretar o sonho que Faraó teve a respeito do Egito. No entanto, é importante afirmar que quem conduz José para o Egito são os caminhos da providência. Deus tinha um propósito em levar o povo, aquela família, para o Egito. Vamos ver o texto bíblico. Antes, Gênesis 46 diz assim: todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Você se lembra que eu disse ainda há pouco que José interpreta o sonho de Faraó. Ele é então, depois de interpretar o sonho, estabelecido numa posição de governo no Egito e por conta disso ele pode salvar a sua família em um tempo de fome. José então propicia que a família de Jacó desça para o Egito. Então a gente vê 2 propósitos pelo qual a família foi para o Egito. O primeiro deles é a preservação da família, porque havia fome na terra naquela época. Diz o texto de Gênesis 50, 19 a 21, José respondendo aos seus irmãos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Após a morte de Jacó, os irmãos estavam com medo de que José pudesse se vingar de toda a maldade dos seus irmãos para com ele, mas essas são as palavras que José fala aos seus irmãos. Olha, Deus me enviou aqui, Deus me enviou na frente para que se conserve muita gente em vida. Então um dos propósitos é o quê? É a preservação da família, pois havia fome na terra. Um outro propósito é porque Deus havia dado uma palavra para Abraão. Em um momento em que Deus se revela a Abraão, Deus diz o seguinte em Gênesis 15, 13 e 14: então lhe foi dito, sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Deus já havia revelado a Abraão todo o futuro a respeito de sua família, todo o futuro a respeito de sua descendência, dizendo que a sua descendência seria peregrina numa terra estranha, que a sua descendência seria escravizada, mas que depois o Senhor os libertaria e eles sairiam dessa terra com grandes riquezas. Pois bem, a família de Jacó desce para o Egito. No Egito eles se multiplicam grandemente, eles se estabelecem em um pedaço de terra chamado Gósen, perto do delta do Nilo, e ali gozam de uma vida tranquila, até que um faraó que não conhecia José se levanta e então o povo passa a ser
escravizado, mas isso já é assunto para a nossa próxima aula do PB, para a nossa entrada então no livro de Êxodo. Eu queria agradecer você que tem nos acompanhado aqui aula após aula. Espero que você esteja gostando do conteúdo e que você esteja sendo abençoado com ele. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Curta e compartilhe. Deus te abençoe.